Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte sobre o romantismo no Brasil. Na parte 3, vamos falar justamente sobre a terceira fase do romantismo, que também é conhecida como geração condoreira, que tem relação com o pássaro condor, que é uma ave que, voando muito alto, representava o desejo de renovação da sociedade brasileira. Também conhecido como período crítico, né? Período mais ligado a uma crítica social. Então, vocês vão encontrar essas denominações em relação à terceira fase, o terceiro período ali do romantismo brasileiro. O decênio de 1860 foi marcado pela maior guerra que já havia acontecido na América Latina. De um lado, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, de outro, o Paraguai. Vocês já devem ter ouvido sobre a Guerra do Paraguai, cujo presidente Francisco Solano Lopes havia organizado um forte exército e procurava expandir o seu país. Então, o contexto muda um pouco em relação ao anterior e a questão da guerra traz novos elementos para a construção da literatura e da poesia do período. A partir da Guerra do Paraguai, surgem no horizonte político e social dois problemas que se avolumariam até mudar a fisionomia econômica e institucional do país, a chamada questão servil, isto é, o debate sobre a abolição do regime escravista e a propaganda republicana, que desfecharia em 1889 no destronamento do imperador e no fim da monarquia. É importante destacar o seguinte: na Guerra do Paraguai, muitos escravos ou ex-escravos lutaram a guerra e com a promessa de, quando retornassem, o Brasil vencendo a guerra, eles seriam livres. Então, teve toda uma questão social relacionada à questão da escravidão, porque o negro ele estava ali defendendo o país e havia toda uma questão de patriotismo inserida. Então, como poderia, depois de servir o país, de ter ido para uma guerra, voltar e ser escravo? Então, há um questionamento neste período sobre como ficaria toda essa situação após a guerra. A vida cultural se desenvolveu muito nos decênios de 1860 e 1870, caracterizando-se este último pelo grande progresso material, inclusive o desenvolvimento das vias férreas e a inauguração, em 1874, do cabo telegráfico submarino, que permitiu a aproximação com a Europa por meio da notícia imediata. Então, eu não sei se vocês sabem, mas existe até hoje um cabo submarino que é responsável pela maior parte do fluxo de dados, né, feito desta maneira. Mas, naquele período, esse cabo telegráfico ele foi fundamental, passou a ter uma comunicação instantânea com a Europa. E isso traz uma modificação na forma de enxergar o mundo, na forma de noticiar o mundo e mesmo para circular as informações. Então, é um período bem importante do ponto de vista econômico, com grandes avanços materiais. Foram então fundados ou reorganizados escolas de ensino superior, o jornalismo ganhou tonalidade mais moderna e houve notável progresso na produção de livros, graças a algumas casas editoras que promoveu a publicação em escala apreciável de autores brasileiros do passado e do presente, sem falar do incremento de obras traduzidas. Então, o avanço econômico trouxe também avanços educacionais, intelectuais, em relação ao jornalismo, à universidade, produção de livros. Então, foi um período muito importante para a literatura, que estava se fortalecendo ali ao longo do período do nacionalismo, ganhando um público
importante na segunda geração do romantismo e vai ter aqui, né, com todo esse progresso econômico, financeiro, tecnológico, vai encontrar aí um solo bastante produtivo. Então nós teremos o grande nome do período, né, Antônio de Castro Alves, conhecido como Castro Alves. Durante a vida publicou um livro apenas, Espumas Flutuantes. O outro foi publicado depois de sua morte sob o título de A Cachoeira de Paulo Afonso. A sua fama foi devido, sobretudo, à poesia humanitária e social. Então prestem atenção nessa informação que é muito importante, anotem aí. Este período é conhecido como período crítico, em que as questões sociais são levantadas. E no caso, Castro Alves é o grande exemplo. Então, deixando de lado o índio, voltou-se para o negro e tornou-se o poeta dos escravos, com uma generosidade e um ânimo libertário que fizeram da sua obra uma força nos movimentos abolicionistas. Então, como nós já falamos, a Guerra do Paraguai ela foi fundamental para se questionar o papel dos escravizados em nossa sociedade. E os textos, trazer para a poesia, para a literatura, esse questionamento, essa crítica, também foi muito importante entre os intelectuais da época. Outro fato importante também é que os autores anteriores, indianistas, como por exemplo José de Alencar, ele simplesmente deixou de lado os negros. Ele considerava como formação do povo brasileiro os europeus, brancos e os indígenas. E os negros ficaram fora, mesmo sendo maioria da população. Com ele, o escravo se tornou assunto nobre da literatura e seu generoso ânimo poético soube criar para cantá-lo situações e versos de grande eficácia, como se vê em O Navio Negreiro, do qual usa diversos metros e organiza a narrativa com expressivo senso de movimento. Então é um texto considerado de excelência do ponto de vista literário, da técnica, e, sobretudo, é um texto crítico, que vai criticar justamente a questão do tráfico de escravos. Então, trazer para a literatura o assunto de uma maneira bem construída, bem feita, foi importante em todo esse processo do abolicionismo. Lembrando que o abolicionismo ele não veio de graça, não foi algo que simplesmente os governantes da época deram aos escravos. Foram várias lutas, foram conquistas. Justamente a questão da Guerra do Paraguai foi muito importante, mas tudo com muito sofrimento. O tema do negro avultou nessa fase e suscitou, da parte dos escritores, uma tomada de posição na luta contra a escravidão, que cresceu depois da Guerra do Paraguai. Então, como nós falamos, foi fundamental que essa temática, essa discussão circulasse no meio intelectual e, principalmente, tomou contornos maiores após a Guerra do Paraguai, na qual negros livres e escravos formaram parte dos contingentes, forçando o governo a decretar a liberdade dos recém-nascidos, em 1871, a libertação dos sexagenários, em 1885, e a abolição do regime servil da escravidão, em 1888. Mas percebam que isso se deu devido a muita luta, a muito questionamento, e não simplesmente por bondade de algum da elite. Abertamente abolicionista foi o famoso romance de Bernardo Guimarães, Escrava Isaura, que inclusive foi até novela na Globo,
não é do meu tempo, mas sabemos que foi uma novela com muita audiência, que conta a história justamente de uma moça, uma jovem branca, mas que ela é tratada, é considerada uma escrava, inclusive ela é comprada e vendida. Então fez bastante sucesso tanto o livro, né, de 1875, como depois a novela que teve. Outro autor que é importante mencionar é Luiz Gama. Ele era filho de uma mãe africana que foi liberta, havia sido escravizada, depois foi liberta, então ele nasceu livre, mas ainda assim ele foi vendido injustamente pelo próprio pai, que era branco. Apesar disso, vencendo toda a sorte de dificuldades, conseguiu se libertar, conseguiu se instruir e se tornou jornalista, advogado e dedicou-se principalmente à defesa dos negros, dos escravizados. E então ele foi muito importante por todo esse processo e também ele produziu alguns textos interessantes. A sua obra poética, toda satírica, é insignificante esteticamente, mas há nela um poema admirável, Quem Sou Eu? Sátira perfeita do preconceito de cor, que além de odioso, é ridículo num país onde, naquele tempo, a população tinha cerca de 3/4 de negros, ou mestiços, que hoje constituem mais da metade do povo brasileiro. Então, embora do ponto de vista estético não seja tão considerável, mas são obras bem interessantes para se analisar o contexto da época e a luta aí contra a escravidão. Então, um trecho do poema, Quem Sou Eu? O texto ele é bastante extenso, eu acho que vale a pena depois uma leitura mais atenta, mas é um texto extremamente interessante pelo questionamento que é feito, né, em relação ao negro e ao escravizado. Quem sou eu? Quem sou eu? Que importa quem? Sou um trovador proscrito, que trago na fronte escrito esta palavra ninguém. Então o texto está perguntando ali quem sou eu, que importa quem, né? Ele é um trovador, ou seja, uma pessoa que está escrevendo trovas, que está produzindo um texto e que traz na fronte, ou seja, na testa ali, escrito a palavra ninguém. Ou seja, o texto está dizendo que ele, quem sou ele? Ele não é ninguém. Ok? Texto muito interessante, vale a pena lê-lo na íntegra. Entre os oradores é preciso destacar Joaquim Nabuco, notável líder que mais tarde se tornaria um dos maiores historiadores brasileiros. Então talvez a importância dele se deu até mais na história do que na literatura, cuja oratória fluente e calorosa foi um dos grandes acontecimentos desse fim de romantismo, marcado pelas posições humanitárias, na qual se destacou também Rui Barbosa, que ficou para o brasileiro médio como símbolo da inteligência e da capacidade verbal ilimitada. Então, tanto Joaquim Nabuco quanto Rui Barbosa eram considerados oradores, pessoas que falavam muito bem, tinham o dom da oratória e que produziam textos voltados para essa finalidade. O Rui Barbosa, inclusive, há vários relatos, várias histórias que colocam ele como alguém de uma linguagem extremamente complexa, difícil, mas, na verdade, ele se fazia entender a todos. Ele era muito acessível e as pessoas compreendiam e ele conseguia convencer muito bem do que as suas propostas. Outro fato interessante foi que no Brasil o romantismo ele foi responsável por uma notável difusão da poesia. Mas é preciso completar dizendo que a atuação parecida teve o romance, escrito muitas vezes de maneira mais próxima à fala e requerendo menos informação para ser apreciado.
que isso quer dizer? A literatura brasileira, até então, antes do romantismo, a literatura feita no Brasil, a temática muitas vezes clássica, mesmo feita por autores portugueses, não teve a mesma difusão, ou seja, não teve o mesmo acesso às pessoas como no tempo do romantismo. O romantismo ele foi responsável por fazer com que grande parte das pessoas, do público, começasse a se interessar pela literatura e pela poesia. E não só a poesia, mesmo o gênero romance ele foi muito difundido, foi muito lido e ganhou um público leitor muito grande nesse período. Principalmente por ele trazer aos textos algo mais próximo à fala cotidiana. Porque até então os textos tinham uma erudição, eram textos que as pessoas não conseguiam compreender. E aqueles romances, né, aqueles textos em prosa, eles se aproximavam muito da maneira de falar do cotidiano, o que agradava a esse público. A literatura de tradição clássica, ela exigia o mínimo de conhecimentos, pois quem ignorasse a mitologia, a história da antiguidade, não poderia penetrar adequadamente no código literário básico. O que isso quer dizer? No período do neoclassicismo, por exemplo, se a pessoa não tivesse ali o mínimo de conhecimento da literatura clássica, ela não ia conseguir entender algumas metáforas, algumas imagens que apareceriam, por exemplo, comparando deuses e etc. Então era necessário que a pessoa já tivesse ali um conhecimento, o que não era o caso de grande parte da população brasileira. Alguns poucos letrados que estudaram fora tinham mais acesso a esses códigos literários, mas a boa parte da população não. Então, um texto em prosa que contava sobre o Brasil, sobre o seu povo, sobre o índio, de uma maneira muito mais simples, caiu no gosto e se popularizou. Sendo mais acessível, a literatura do tempo do romantismo pôde popularizar-se mais e dar voz aos que não tinham meios de exprimir-se em nível erudito. Ou seja, boa parte daquela população que não tinha acesso a esse conhecimento mais erudito, mesmo assim com o romantismo era por si um movimento literário bastante popular. Então, hoje a gente olha para os textos, parece que são textos difíceis, complicados, mas vamos entender que quando eles foram publicados, eram textos populares do gosto da população. Por quê? Porque era a maneira deles falarem, era o jeito que eles pensavam e de alguma maneira ali estava relatando o cotidiano. Nacionalismo romântico foi historicamente importante, mas tinha muito de ilusório. E, na verdade, quando a gente pensa no romantismo, ele é uma idealização como um todo, inclusive o nacionalismo. Não só as questões românticas. Então, por exemplo, o homem e a mulher, eles eram idealizados. Eles eram vistos sempre de uma maneira, o amor era visto de uma maneira idealizada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no romantismo, essa ideia do exagero, da idealização, também aplicamos ao nacionalismo. Então, a bandeira brasileira foi, desde a independência, um retângulo verde com um losango amarelo inscrito, que a princípio tocava as bordas. No centro havia armas imperiais, que depois da República foram substituídas pela esfera azul, estrelada com a inscrição positivista Ordem e Progresso na faixa branca. Então, só para nós entendermos, o que nós temos hoje da bandeira nacional, na verdade, isso já existia desde o período, né, desde a independência, antes mesmo da proclamação da República. Depois só fizeram algumas alterações e colocaram um lema positivista, e esse lema positivista, na verdade, ele é amor, ordem e progresso. Nós vamos falar um pouco mais no realismo, que está relacionado diretamente à corrente positivista. Então, no Brasil, tiraram o amor,
e mantiveram apenas, né, escrito ordem e progresso. Aprende-se na escola, ou ouve-se depois pela vida fora, nos discursos patrióticos, que ela simboliza a nossa realidade natural. O verde representaria as riquezas vegetais, as florestas, né, as matas, inclusive, né, até no hino à bandeira, que Olavo Bilac, um trecho de Olavo Bilac, né, vai dizer justamente: o amarelo representaria as riquezas minerais, encarnadas no ouro. Então, o ouro simbolizaria aí as riquezas minerais do Brasil. Não se explicava o desenho único entre os das bandeiras do mundo, mas talvez se pensasse que fosse invenção local, realçando o cunho inventivo do conjunto, ou engastar a riqueza na natureza. Ou seja, as pessoas imaginavam que aqueles desenhos únicos no mundo, nenhuma outra bandeira tivesse, fosse uma invenção local. Tanto, inclusive, a questão das cores e as simbologias a elas atribuídas. Mas a verdade é diferente. Depois da independência, Dom Pedro encomendou o risco, né, ou seja, quem fizesse o desenho da bandeira da jovem nação, ao pintor Debré, membro da Missão Francesa de Artistas, vinda em 1816, recomendando que usasse a cor da Casa de Bragança, o verde, e o amarelo, cor dos Habsburgos, família da imperatriz. Ou seja, o que a gente entende lá como símbolo das florestas e do ouro, da riqueza, na verdade, remetia, né, tanto às famílias, né, tanto do imperador quanto da imperatriz. E o desenho? Acho certo que Debré o tenha copiado do que parece em certas bandeiras militares do seu país no tempo da Revolução Francesa e de Napoleão. Ele consistia em transformar a faixa branca central da bandeira tricolor num grande losango, onde se podiam escrever a designação da unidade e outros dizeres. Ou seja, esse desenho que foi pensado por um artista francês para a composição da bandeira brasileira foi algo inspirado nas bandeiras que circulavam durante o período da Revolução Francesa. Este exemplo mostra um caso de redefinição típica do nosso processo cultural. Elementos tradicionais europeus, alusivos aos jovens soberanos e manipulados segundo o esquema francês, foram reinterpretados pela imaginação coletiva e passaram a representar a nossa realidade. O que isso quer dizer? Que então boa parte do que foi o romantismo é essa idealização, é esse processo de redefinição. Você pega algo que veio de fora, algo importado, modela, dá ares, dá uma cara de nacional, de brasileiro, patriota, e assim as pessoas acabam aceitando e recebendo e acreditando ser de fato aquilo genuíno e original. Então, a gente finaliza aqui nosso último vídeo, a terceira parte, sobre o romantismo no Brasil. Depois nós teremos alguns vídeos específicos sobre algumas obras e alguns autores. Então é isso. Muito obrigado, e quem não assistiu os vídeos anteriores, não deixem de fazê-lo. Até a próxima!